Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, dando início ao primeiro episódio de 2021, o episódio do Vozes do Planeta, e já começamos com um episódio muito especial, com um convidado muito especial ao longo de 2020. Eu pedi para vocês enviarem quem vocês gostariam de ouvir, e uma das principais vozes escolhidas por vocês, e estamos muito felizes que ele topou de participar dessa abertura, é justamente o escritor, filósofo, líder indígena, Ailton Krenak. Ailton, um prazer imenso te ter hoje aqui no Vozes do Planeta, compartilhar um pouco, te ouvir, e seja bem-vindo. Bom dia, Paulina. Obrigado pelo convite, né, para a gente conversar com as pessoas com essa chamada Vozes do Planeta, que é uma evocação tão bacana, poética também, né, desse nosso planeta que está cada vez mais apertadinho, né? Está parecendo um ovo. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Minha primeira pergunta, né? Eu acho que a gente consegue fazer esse diálogo, porque as suas falas sempre são nessa abertura, né, das reflexões e para o diálogo. Quando saiu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, pré-pandemia, no mundo pré-pandemia, já vinha uma reflexão e uma crítica, né, bastante forte da sociedade como a gente está vivendo, principalmente pela questão da desconexão, né? Como a gente tem vivido até agora desconectados da natureza. Como se deu a formulação, né? Tem toda a história, para quem não leu o livro, de uma série de pensamentos, né? E de falas que você vinha fazendo aí ao longo dos anos e tudo mais. Mas como é que se construiu as ideias para adiar o fim do mundo? E hoje, com esse mundo pandêmico, você acrescentaria mais coisas dentro dessa desconexão pontuada por você? Então, Paulina, interessante, né, para um ouvinte que não acompanhou, por exemplo, os últimos 40 anos ou 30 anos de luta com relação aos povos da floresta, né, comunidades indígenas, ribeirinhos, seringueiros, que foi o período em que essa ameaça ela parecia algo tão definitivo com relação, por exemplo, à Amazônia, mas às outras regiões do Brasil também, né? Os outros biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado, os nossos parentes Caiapó, né? O povo do Raoni, no final da década de 80, eles sofriam uma ameaça terrível de garimpo, de madeireira, e uma violência política do Estado brasileiro sobre o povo Caiapó também. Quer dizer, o chefe Raoni, ele está incessantemente batalhando, circulando, lutando, até é um ancião, mas ainda à frente dessa campanha do seu povo, e que hoje é uma campanha dos povos do Brasil inteiro, né? Dos povos nativos, das comunidades tradicionais, que é a resposta das nossas comunidades a uma tendência constante de invadir territórios novos e conquistar novas fronteiras, né? Que é essa coisa que o agronegócio faz, é essa coisa que o capitalismo move. Então, não é de agora que nós estamos lutando, enfrentando, meditando, refletindo sobre como lidar com essa força bruta sem morrer, como aconteceu com muitos dos nossos companheiros que simplesmente foram
foram mortos ao longo desse caminho. Alguns assassinados, outros que adoeceram, e com o agravamento dessa crise toda, eu pensava que, além de enfrentar a ameaça política, a violência política toda, que era necessário também a gente produzir pensamento, que nós deveríamos começar agora a produzir pensamentos, porque toda vez que um de nós tombava, o argumento desses fascistas era que não, eles não aceitam progresso, eles são atrasados, os índios são preguiçosos, e essas comunidades da Amazônia, eles são atrasados, eles não dá, a gente não vão esperar eles desenvolverem, vão tirar eles do caminho e ocupar o território. Essa lógica colonialista, ela se justifica por si mesma. Aí eu pensei, a gente tem que produzir pensamento. E animado pelo fato do Davi Copenau Yanomami ter, junto com Bruce Albert, produzido aquele maravilhoso, magnífico livro que faz uma crítica muito mais abrangente, que põe em questão a própria lógica do Ocidente, né? A Queda do Céu é uma cosmovisão Yanomami, que é o subtítulo desse livro, A Queda do Céu. Ele é um fundamental pensamento nativo sobre toda essa destruição da vida que nós estamos enfrentando há muito tempo, não é da agora. Animado por isso, eu fiz umas 3 ou 4 entrevistas e conferências, todas com o propósito de questionar esse paradigma do desenvolvimento, essa ideia que vem junto com o progresso e, mais recentemente, com essa mistificação da sustentabilidade. Então, eu ataquei esses pilares assim do papo furado do progresso, do desenvolvimento e da sustentabilidade, botando em questão se nós somos mesmo uma humanidade. Que humanidade que é essa? 70% dessa humanidade ela é jogada no escanteio para morrer no lixo. Mas tem gente hipócrita que diz que nós somos uma humanidade. Então, eu decidi apertar, assim, dar uma torcida nisso para ver o que saía lá de dentro. E o que saiu foi essa apavorante situação que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia. Muito bem. A gente ouviu aqui no Vozes do Planeta o ano passado, inclusive o Dário Copenaua. Conseguimos trazer ele também para conversar sobre A Queda do Céu. Foi uma conversa bastante importante, né, sobre esse livro, como você falou, fundamental para isso. E também ouvimos o Antônio Nobre, para trazer a ciência juntamente com a aplicação desse amor pela natureza, como ele prega, né, e a questão dele ser um dos principais propagadores da teoria de Gaia, como você coloca justamente na abertura do A Vida Não é Útil, um livro também, um apanhado que veio dessas conversas e entrevistas e palestras suas, só que já agora fazendo a reflexão no período pandêmico, né? Então, corroborando justamente o que vinha antes de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas agora trazendo uma crítica muito maior e muito mais pontuada sobre a questão do consumo, né? E as nossas relações. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Você encerra o livro falando sobre quando se está frente a um deserto, é necessário atravessá-lo, né? Então, frente a esse momento que a gente está vivendo de consumo, uma sociedade basicamente de consumo, né? Onde temos essa desconexão, né? Não entendendo de que para a gente poder consumir
o planeta vem sendo consumido, né? São consumidos os recursos naturais do planeta, a nossa vida, né? É quase perigoso falar de questão de otimismo ou não, é a questão de vida, né? Como você coloca, a vida que é transcendente nesse livro. Como foi feito, então, A Vida Não é Útil? Também numa série de reflexões e apanhados desse período da pandemia, Ailton? A vida não é útil, ela é o pensamento desenvolvido a partir do entendimento de que a gente está num sistema fechado, que é o ecossistema do planeta Terra, e que tudo que a gente pode contar para a gente continuar vivendo aqui é o que existe há bilhões de anos. Esse organismo vivo que é a Terra, ele demorou bilhões de anos para se oferecer dessa maneira à nossa experiência de vida. Mas nós não nos integramos a essa fantástica movimentação que o planeta Terra faz. Nós entramos como se a gente fosse uma peste e entramos comendo o planeta. Quando nós éramos poucos, a gente comia o planeta e a resiliência desse organismo de Gaia fazia o curativo. Como se fosse um mantra. Com sabedoria, isso que o Antônio Nobre chama de amor, na verdade, é com uma resiliência e com a compaixão desse organismo que não é humano. E quando a gente pensa em coisas como afeto, amor, nós estamos invocando um sentimento que é humano. E atribuindo a ele, inclusive, uma carga sentimental que é quase fisiológica. Porque o tipo de resposta que esse organismo Gaia dá aos humanos não é na medida dos humanos. É em outro sentido. A palavra para expressar isso que a Pachamama, Gaia, responde à ação dos humanos, ela ainda não foi inventada. Porque se nós tivéssemos que receber um troco pelo que a gente faz, a Terra já teria nos expulsado daqui. Nós somos uns visitantes baderneiros, porcalhões e ingratos. Naquela carta do chefe Seattle, de 1856, atribuem a esse chefe do povo Squamish, chefe Seattle, nos Estados Unidos, quando os brancos americanos estavam tomando os últimos territórios nativos, eles encontraram um homem que disse: espera aí, a terra é nossa mãe. A gente não vende ela. Vocês estão chegando, pisando duro, arrogantes. Vocês um dia vão ser sepultados aqui, num buraco. Se a gente não mudar essa mentalidade, ele disse para os brancos, um dia vocês vão despertar soterrado pelos seus detritos, quer dizer, pelo seu lixo. Essa profecia do Seattle, ela se cumpre quando os oceanos estão cheios de plástico, quando as montanhas estão sendo aplainadas para atender à ganância das mineradoras, quando os rios estão sendo jogados em coma, como o nosso Uatu, o Rio Doce, que está aqui a 500 metros da minha casa, ele está plasmado por uma meleca, uma lama tóxica, que nem um cachorro pode beber aquela água.
Se um animal enfiar o focinho lá, o focinho dele fica necrosado. Então, assim, nós estamos danando várias partes do organismo desse fantástico produtor de vida, que é Gaia. Não temos nenhuma noção do tipo de resposta que ela pode dar para a gente, mas muito provavelmente a resposta vai ser uma espécie assim, de bump-jump. Ela vai cuspir a gente daqui. Nesse sentido, por isso que eu perguntava se era perigoso a gente falar de otimismo, né? Eu queria te ouvir sobre a sua experiência nesse último ano, né? Depois que começou a pandemia e onde a gente teve que se voltar a comunicar mais digitalmente, né? Ou seja, a não presença, o não toque, mas ao mesmo tempo o tempo de se ouvir, né, e de participar de conversas e de diálogos. Como você enxerga esse período? Eu te pergunto porque tenho visto, né, e acompanhado a sua agenda e sua participação muito grande, né, em diversos, a sua presença em diversas etapas, né, de diálogo, que eu acho muito importante, porque tem trazido justamente novos ouvidos, né, para essas questões. Mas é possível a gente imaginar que a gente vai sair de uma situação como essa, Ailton, como a pandemia nos colocou, como a gente se colocou, na verdade, né, na pandemia? Não, Paulina, são várias camadas, né? Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo da cebola. A cebola com aquelas camadas. Você vai tirando camada, depois tem outra, tem outra, tem outra. Nós estávamos falando da lógica que imprimiu o tipo de dano na vida no planeta, a poluição, a destruição, a predação, a ganância, e desde a citação do chefe Seattle, falando sobre a possibilidade da civilização terminar um dia soterrada no seu próprio vômito, no seu esgoto, essa profecia está se cumprindo. A poluição no planeta, a degradação da teia da vida no planeta, ela é um fato objetivo, ela não é uma fábula. Nós estamos quebrando a cadeia, quebrando a teia sensível de produção de vida no planeta, que cria as condições para os humanos habitarem. Os humanos, eles são muito folgados. Os humanos tiveram a aceitação num sistema de vida onde tudo é de graça. É maravilhoso, tem o oxigênio, tem a água pura, tem a brisa, tem a floresta, tem tanta coisa maravilhosa. Aí o que os humanos fazem? Cagam nisso tudo. Disputam isso como se fosse um cadáver, como se fosse um bando de urubu. A ferocidade e a violência com que os humanos disputam entre si esse bem, essa maravilha da vida, é coisa de gente doente. É por isso que eu digo que os humanos se tornaram uma peste no planeta. Alguém pode falar, nossa, o Ailton está exagerando. Será que não tem nenhum humano bonzinho por aí? Olha, pode juntar todos, os bonzinhos e os mauzinhos, todos, que eles merecem o mesmo tratamento da Terra. É uma expulsão do sistema terrestre. Os humanos não merecem a Terra. Eu não estou brincando, não. Olha, com tanta beleza e tanta maravilha, e um comportamento tão predatório, tão emporcalhante dos humanos, para que eu vou defender os humanos? Se a gente tivesse um tribunal cósmico, né, e eu tivesse, hipoteticamente, uma pergunta que podia ressoar no tempo, tipo bilhões de anos depois, o que você acha que a Terra faz com os humanos?
eu ia dizer, deleta. A gente teve uma entrevista com a Márcia Chame, da Fiocruz, né, de zoonoses, e ela colocava, né, a espécie humana é a espécie que se reproduz rapidamente, come qualquer coisa, está em qualquer lugar e deixa esse rastro. E mais adiante a gente ouviu uma pesquisadora muito importante de manguezais, a Yara Scheffer Novelli, que ela falava que nós precisamos nos comportar como uma espécie que quer deixar descendentes, né? Então, esses diálogos que estão quebrados, né? Esse entendimento, e, de novo, eu reforço, pelo menos é algo que a gente fala bastante aqui no programa, Ailton, no podcast, que é justamente de uma sociedade de consumo, né? Enquanto a gente não entender de que tudo que a gente está consumindo o planeta juntamente, essa conexão não vai ser feita, né? Como é o nome? É Yara, essa que falou... Dos descendentes? Yara Scheffer Novelli, grande então, pesquisadora de manguezais. É muito importante o que ela está dizendo, porque os humanos eles conseguiram romper, de certa maneira, romper com esse sentido da vida de ter descendente. Na verdade, parece que nós decidimos não ter mais nada, a gente decidiu se auto-extinguir. Eu não sei se tem consciência, se existe uma consciência sobre isso. Me parece que não. É uma coisa atávico. Os humanos entraram num modo de destruição, de autodestruição, e eles estão criando esse conflito com a vida, com os não-humanos, porque existem bilhões de outros seres que não são os humanos. Bilhões. Alguns são do tamanho desse vírus, que está agora espalhando a Covid por aí. Mas outros são do tamanho de um elefante, de uma girafa, de uma baleia jubarte, de um tubarão ou de um urso polar. Esses milhões de outros seres, eles têm sentido de existir. Os humanos não. Os humanos só querem comer. É uma fúria. Então, pensando do ponto de vista da ciência, os humanos estão contrariando aquele princípio que o Darwin constatou na teoria da evolução, de que as espécies lutam por Competem, assegurar elas estão competindo, né? Não, mas estão competindo, mas elas fazem isso para que elas possam continuar se reproduzindo e tendo descendência. Que isso é um apelo genético, é um apelo, digamos, do primado genético. Ele quer continuar se perpetuando. Os humanos não vão se perpetuar desse jeito. Os humanos vão se extinguir. Eu não tenho dúvida, os humanos vão se extinguir. Os humanos vão causar sua própria extinção, mas não é o fim do mundo. É o fim dos humanos. A Terra vai continuar existindo, bilhões de seres vão continuar existindo. Alguns milhões de anos depois dos humanos terem desaparecido daqui, a Terra vai fazer um duim nesse material podre que nós estamos largando aqui. As usinas nucleares, Chernobyl, as barragens, essas cidades horrorosas, cheias de ferro e concreto, elas vão ser todas recicladas pelo organismo de Gaia. Tem uma cidade milenar no Triângulo Dourado que se chama Angkor. Está lá perto da Tailândia, do Vietnã. Angkor, né? Angkor é uma cidade monumental que foi construída talvez há 4, 5 mil anos atrás. A floresta pegou aquela cidade e transformou ela numa outra coisa. Ela é uma mistura de floresta
com arquitetura milenar, tudo virando um outro material. Isso em apenas 4, 5 mil anos. Imagina 100 mil anos, 200 mil anos, o que a Terra não pode fazer com esse lixo que a gente está largando aqui. As pessoas, e eu também, quando eu era jovem, eu participava de campanhas para salvar o planeta. Hoje, quando eu vejo essa ingenuidade, eu penso, nossa, eu também já pensei que eu podia salvar o planeta. Nós não temos nada para dar ao planeta. O mínimo, quer dizer, o mínimo e o máximo que nós humanos podíamos dar ao planeta é respeito. A gente não tem nada para ajudar o planeta. A gente não ajuda o planeta. Quando eu vejo pessoas fazendo campanha, levando saquinhos de mudas, terras, botando no chão e dizendo que estão salvando o planeta, isso é uma mímica infantilizante do sentido de conviver com o organismo da Terra. Esse organismo maravilhoso da Terra, a gente não ajuda ele, a gente não salva ele. É muita pretensão e é uma reafirmação do princípio antropocêntrico. Antropocentrismo. O homem é o eixo de todas as coisas. Ele é a medida de todas as coisas. Então, esse humano que estraga tudo, ele também acha que ele salva tudo. O humano não salva nada. Os humanos estão danando com a vida no planeta Terra e eu não vejo nenhum humano salvando nada. Não me venha com essa conversa fiada. Tem uma questão do tempo que o Antônio Nobre colocou na nossa conversa aqui no podcast, que é muito importante, que é justamente isso, né? A Terra com 4,4 bilhões de anos os humanos, em 200 anos, conseguiu interferir extremamente nessa película, né, como o Bruno Latour coloca, a película de Gaia, né? Então, fazendo esse conflito dos tempos, né? Em apenas 200 anos, a gente conseguiu alterar completamente um sistema biológico de 4,4 bilhões de anos. É esse o impacto, né, que a gente está provocando. Sim. E se a gente olhar esse fenômeno do tempo, né, que em 200 anos a gente conseguiu disparar, de certa maneira, essa disrupção, para usar um termo que os moderninhos gostam muito, a disrupção. Ora, quando a narrativa sobre o vírus, o coronavírus, a narrativa sobre ele é que ele saltou de um organismo primário na floresta para um animal. E depois de um animal para outro animal e finalmente para o humano. Quando ele chega no humano, ele é a morte, ele mata a gente. É por isso que o mundo inteiro está vivendo a pandemia. Será que a gente não poderia fazer um paralelo dos últimos 200 anos da história dos humanos com o salto que esse quase organismo, porque os cientistas dizem que ele não é nem um DNA, ele é um RN, não é isso? Um RNA, quer dizer, é uma estrutura anterior a uma estrutura que poderia ser uma célula. Ele é antes de uma célula. Mas isso estava lá, está na natureza, está em algum lugar, numa dobra do tempo aí. Ele pulou num outro bichinho, sei lá, eles ficam botando culpa no pangolim, no macaco, no rato, mas não importa, no morcego. O que importa é que num lapso de tempo, quer dizer, uma coisa incontável de tempo, ele tomou conta do planeta. Essa metáfora sobre os humanos é bem válida. Nós, em 200 anos, a gente fez... E nós invadimos o planeta inteiro. Não tem um ecossistema terrestre que os humanos não enfiaram a sua alavanca.
A gente mexeu em todo o ecossistema terrestre. E eu penso muito naquele poema do Drummond, O Homem e Suas Viagens. Esse poema do Carlos Drummond de Andrade, O Homem e Suas Viagens, ele diz que há uma viagem, tipo a última, que é uma viagem que os humanos vão ter que fazer para dentro de si mesmo. Que o humano vai ter que fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Ora, quem sabe essa viagem para dentro de si mesmo vai ser a porta de saída da gente desse conflito com o organismo vivo, que é Gaia. Seria um final feliz se os humanos acharem um caminho para viajar para dentro de si. É autoconhecimento. Não tem nada a ver com salvar a Terra. A gente não tem nada para dar para a Terra, entendeu? Nós somos um vírus. A gente não tem nada para dar para a Terra. A gente deveria ter respeito com esse organismo generoso, fantástico, que dá a vida de graça. Ailton, para a gente encerrar a nossa conversa, e eu queria, como eu te falei, a gente deixou aberto para que nos enviassem perguntas, né, os ouvintes, grande parte delas você já respondeu nesse nosso diálogo aqui, mas eu queria deixar agora para esse final justamente a pergunta, a colocação, o pedido da Angélica Mendes, neta do Chico Mendes, e eu acho que é uma oportunidade muito importante para contar para quem está chegando agora, por conta dos livros que você publicou recentemente, ou, enfim, da gente colocar para quem não conhece esse ponto extremamente importante nos anos 80 da luta dos povos da floresta, que foi foram dois momentos, né? Um você protagonizou justamente na construção da Constituição de 88, né? com aquele seu gesto histórico, e, ao mesmo tempo, nesses anos 80, que foi criada a Aliança dos Povos da Floresta. A Angélica pediu para você contar um pouco sobre isso, e acho que é uma importante oportunidade aqui para contar um pouco da história de movimentos, né, e de forças que se uniram no país, Ailton. Então, Paulina, que bom a Angélica, neta do Chico, estar na nossa conversa e dirigir essa pergunta, que é uma pergunta que ela faz mesmo, insistentemente. Ela faz essa pergunta para todas as pessoas que conviveram com o avô dela, né, com o Chico. A Angélica é neta do Chico Mendes, filha da Ângela, e esse trabalho que a Ângela tem feito de manter, junto com todos os nossos companheiros de lá do Acre, principalmente, mas agora com gente do mundo inteiro, o Comitê Chico Mendes, e tem feito a cada década, né, um evento que é tributo a Chico Mendes, que celebra o legado do Chico Mendes, mas que recorre uma narrativa sobre a Aliança dos Povos da Floresta, sobre o Conselho Nacional dos Seringueiros, a criação das reservas extrativistas, a ampliação do entendimento na Amazônia da importância dos povos tradicionais, das comunidades locais, os saberes da floresta, que pode instituir um modo de conservação, gestão do território, e que resultou numa conquista muito importante do ponto de vista social, que foi trazer para dentro do sistema formal brasileiro da cidadania e do trabalho milhões de pessoas
que eram considerados ainda não humanos. Eles iam ser domesticados, integrados à vida econômica da Amazônia através do trabalho, né, da domesticação dos seus territórios, da invasão dos seus territórios por madeireira, por garimpo, por extrativismo. Era a maneira de integrar, aquela palavra, né, integrar para não entregar, da Amazônia, que é um enigma, essa frase. O Chico, quando ele estava vivo, cheio de sonho, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: que conversa é essa de integrar? Nós estamos aqui, a gente já está aqui. Não tem que acontecer nenhum evento externo para que a gente melhore a nossa vida. Nós podemos melhorar a nossa vida com o que a gente tem, com a floresta. A floresta é o nosso hospital, é a nossa farmácia, é o nosso supermercado, é a nossa fábrica. A floresta é a nossa riqueza. Então, a expansão de uma ideia da floresta como um lugar de fartura, maravilhoso, rico, ele foi dando orgulho nas pessoas que vivem dentro da floresta, ao invés de querer sair correndo de lá para ir pegar uma fila numa favela, as pessoas começaram a querer viver na floresta, a querer fazer os empates contra a madeireira. A partir do sindicato, né, dos trabalhadores rurais, que era um estágio primário, né, desse movimento, o Chico e os seus colegas, inclusive alguns que viveram grandes dificuldades antes mesmo do Conselho Nacional de Seringueiros se constituir, porque eram só sindicatos de trabalhadores, sofriam muita repressão. Eles tinham que se articular com movimentos mais de base, como a Pastoral da Terra, né? As campanhas que a CNBB e que algumas outras organizações sociais, que eram muito poucas, naquele tempo não tinha esse negócio de movimento social. Movimento social é uma coisa recente. Movimento social no Brasil nasceu junto com a internet. São duas coisas que evoluíram juntos. Antes não tinha isso, não. Antes tinha um sindicato. Tinha associação de pais, de mãe. Tinha associação de trabalhadores. É muito interessante imaginar um mundo onde o que era social se estruturava em torno do trabalho, da vida doméstica e do trabalho. Não tinha esse negócio de movimento social. Isso é uma invenção recente, uma invenção talvez dos anos 90 para cá. Quando nós estávamos levantando a Aliança dos Povos da Floresta, não tinha movimento social. A gente irrompeu de um lugar inventando um jeito de ser cidadão, que ganhou o nome de florestania. Florestania é um tipo de cidadania que nasce de dentro da floresta. É uma consciência expandida da floresta através de pessoas que tomam a floresta como seu santuário, seu monumento, e que querem, de dentro da floresta, pensar mundos como esse que o Davi Copenau Yanomami enuncia no seu livro A Queda do Céu. Ele fala de uma floresta onde as árvores e todos os outros seres invisíveis estão ativos o tempo inteiro, suspendendo o céu para ele ficar lá em cima, dando sentido à vida. Não essa materialidade burra que todo mundo quer arrancar um ouro, um garimpo, uma madeira, um pau, uma pedra. Isso é de uma pobreza mental, é uma doença que estrutura esse tipo de capitalismo que a gente vive hoje, esse extrativismo miserável, é um extrativismo miserável. E a gente quer viver uma florestania próspera, rica, abundante, com muita comida, com muito oxigênio, com muita saúde, água, peixe, para todo mundo. Mas existe uma fúria
Angélica, existe uma fúria que, desde o tempo do seu avô e antes dele, não aceita que a floresta fique em pé. E agora nós estamos vivendo sob um sistema no governo brasileiro que quer tacar fogo na floresta. Fazer uma coisa como botar fogo no Pantanal e fazer piada, né? A piadinha, tipo, tá pegando fogo no Pantanal. É uma piada que mostra o tipo de mentalidade que está inspirando a governança do nosso país. O Ministério do Meio Ambiente, que odeia o seu avô. O ministro do Meio Ambiente, quando tomou posse, ele disse: quem é esse Chico Mendes? Quem é esse cara? Não me interessa, não. Acabaram com o Instituto Chico Mendes, porque era uma ofensa para eles ter um instituto no governo deles com o nome do seu avô. Então, assim, nós estamos vivendo o contrapé da história. Se a gente fosse evocar o Cazuza, um poeta, um cantor, a gente ia dizer: os nossos inimigos estão no poder. E os nossos amigos ou morreram ou estão presos. Então, nós temos que erguer a nossa cabeça e convocar mesmo, Angélica, a sua geração, a geração da Greta Thunberg, a geração dos meus netos, dos seus primos, não como uma passagem de tarefa, porque a gente já roubou muito do futuro de vocês, e passar uma tarefa para vocês agora seria desonesto, mas é compartilhar com vocês um cuidado com a vida aqui na Terra. A gente não vai salvar o planeta, mas a gente podia fazer alguma coisa para nos salvar, porque nós estamos em via de extinção nessa balada capitalista, consumista que a gente se meteu e que fica difícil cumprir aquele sonho do Chico Mendes, aquele que ele deixou para um jovem do futuro, né? Mas ele sonhava, e sonhar ainda continua sendo nosso melhor dispositivo, nosso melhor recurso de sair do mesmo e de buscar receber o dia, a cada dia, com a alegria que a vida contém. A Vida Não É Útil, esse livrinho que eu reuni algumas ideias, é exatamente lembrando que cada dia é único. Agora de manhã, nós estamos experimentando esse dia que finalmente choveu, que as árvores estão transpirando alegria, e a gente espera que um dia esse rio que passa aqui ao largo, de tanto tomar banho de chuva, ele saia cantando e dançando. Toma banho de chuva, toma banho de chuva, e toma banho de chuva, toma banho de chuva, toma banho de chuva. Maravilhoso, eu estava aqui resgatando o seu poeta, um dos preferidos, pelo que eu tenho entendido, né? Eu tenho aqui de cabeceira O Avesso das Coisas, Maravilha! e eu ia pegar justamente a vida, né? Que o Drummond diz: vida, aprendizado sem conclusão de curso. Então, nessas mínimas do Drummond, eu queria te agradecer aqui por essa conversa hoje, por essa abertura do nosso ano de diálogos das vozes do planeta aqui em 2021. Recebemos hoje Ailton Krenak. Ailton, obrigada. Obrigado, Paulina. Maravilha. Bom ano para todos nós. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.